Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os seus deputados e, naturalmente, cumprimento também o Sr. Professor Dr. Fernando Maltês, o Sr. Professor António Sarmento e o Dr. Francisco Jorge. Gostaríamos que estivesse aqui a Dra. Patrícia Pacheco e eu gostaria particularmente que estivesse aqui também o Professor Saraiva da Cunha, da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Eu tenho um conjunto de perguntas gerais a que gostava de ter resposta e depois tenho algumas mais dirigidas, digamos assim, que gostaria de ouvir a vossa opinião. No que diz respeito às perguntas gerais, eu gostaria de saber a vossa opinião acerca da capacidade hospitalar neste momento, digamos, das vossas unidades, mas também a capacidade hospitalar geral. O que é que acham, como acham que está, como entendem que está a situação em termos dos internamentos Covid e não Covid, das camas disponíveis e disponíveis também nas unidades de cuidados intensivos. Gostava de vos ouvir também sobre a transferência de doentes, tanto internamente como externamente. Digamos, internamente tem-se feito transferência de doentes no próprio continente, fizeram-se transferência de alguns poucos doentes para a Madeira e a hipótese de se fazerem transferência de doentes para outros países. Qual é a vossa opinião sobre este aspecto? Sobre a ajuda externa, sobretudo dos militares alemães que estão em Portugal, se acham que esgotou a capacidade instalada nos setores público, privado, social, militar, e se, portanto, consideram que há uma boa gestão de camas nos vários setores. Eu tinha, ouvindo o Dr. Francisco Jorge, eu queria cumprimentá-lo naturalmente, hoje é o Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, mas como muito bem disse, desde 2000 que teve responsabilidades na Direção-Geral de Saúde, primeiro como Subdiretor-Geral e depois como Diretor-Geral, e gostei de o ouvir sobretudo no que diz respeito à saúde pública em Portugal e, portanto, gostaria de perceber quais foram os gritos, digamos assim, de alerta, os avisos que fez relativamente à saúde pública enquanto teve responsabilidades na Direção-Geral de Saúde. Aproveito também a oportunidade, e muito bem qualificou a Sra. Ministra da Saúde como uma gestora de grande qualidade, que aliás foi Presidente do Conselho de Administração do Hospital da Cruz Vermelha, como é agora o Dr. Francisco Ramos, que se demitiu, como se sabe, da Task Force do Plano de Vacinação Covid. Eu gostava de saber o que é que se passa em relação ao Dr. Francisco Ramos, que abandonou uma área muito importante neste momento que vivemos em Portugal, para se manter no Hospital da Cruz Vermelha, se já se apuraram as irregularidades, de que irregularidades se fala e quais as consequências dessas irregularidades. Em relação ao Sr. Professor António Sarmento, que é um infecciologista conhecido, mas também é um intensivista. Como sabe, o Dr. Roberto Roncon, o coordenador de medicina intensiva do Hospital de São João, fez várias afirmações, foram afirmações contundentes, e gostaria de saber, julgo que são do seu conhecimento, se acompanha as declarações do Dr. Roberto Roncon e, sobretudo, se teriam conseguido melhores resultados em termos de saúde pública, se tivéssemos tomado outro tipo de medidas, sendo certo que o Sr. Professor abordou já alguns aspectos, nomeadamente referindo-se à capacidade, à necessidade de antecipação. Vou terminar, Sr. Presidente, se me autoriza, ao Sr. Professor Fernando Maltês, que também cumprimento. O Sr. Professor foi uma das vozes mais críticas, que nós ouvimos com muita atenção sempre, disse livremente, falou livremente das suas opiniões. E relativamente, no fundo a pergunta é esta, como foi muito crítico, como nós fomos também, e fomos criticados por sermos críticos sobre o não encerramento das escolas no início do confinamento,
como é que o Sr. Professor acha que, relativamente às escolas, que é um assunto muito particular, mas julgo que é muito interessante discutir e fundamental discutir, no momento em que se tiver que fazer o desconfinamento, para março, abril, como é que o Sr. Professor acha que este desconfinamento deve ser feito? Sendo certo que nós o acompanhamos há muito tempo, nesta ideia da necessidade de testagem, de identificar e isolar e da vacinação. Muito obrigado, Sr. Presidente.